Olá, irmãos amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite para vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Aqui ao meu lado está a missionária Aparecida, daqui de Cariacica. Olha, irmãos, eu particularmente moro aqui há muitos anos, como vocês sabem, e eu não imaginei, embora tenha um desejo muito grande de visitar as unidades prisionais, que existia um projeto tão lindo e tão maravilhoso de pessoas que ajudam, ali ao próximo. A própria Bíblia relata, vou fazer a introdução para já passar para a missionária. A própria palavra de Deus, quando relata, estive preso e não me visitastes. Eu acredito que essa passagem seja aos nossos semelhantes que estão ali no cárcere, Não importa o motivo, se aprontaram, o que fizeram, ali, hoje são eles, amanhã pode ser um sobrinho nosso, um neto, um filho, então, seu esposo, Então nós devemos nos colocar no lugar do próximo. Então, é maravilhoso saber que o Estado dá essa oportunidade de uma mulher tão guerreira, porque ela vai falar sobre o projeto que eu conheci e eu não conheci esse projeto. Todo mundo que me acompanha no canal há 4 anos sabe que eu trabalho já com pessoas moradoras de rua, com pessoas a trans no geral, ajudo pessoas no geral e tenho o desejo, um projeto também nessa questão de pessoas presidiários, mas meu foco é mais assim com trans, homossexuais e pessoas moradoras de rua. E eu durante todos esses anos jamais imaginei que tivesse um projeto e já existisse essa mulher guerreira, que é uma serva do Senhor, que trabalhasse há quantos anos? 24. Há 24 anos fazendo essa obra linda, é um projeto tão lindo que eu fiquei realmente encantado. Eu falei, não, o Brasil precisa conhecer, os irmãos do canal precisam conhecer a história da missionária Aparecida. Eu quero parabenizar o governo do estado, a Secretaria de Segurança aqui do Espírito Santo, a Sejus, Particularmente eu estou sendo bem honesto, todo mundo já me conhece que eu taco o cajado, pode ser quem for, mas eu acho Vitória uma cidade muito bem administrada, pelo menos para mim. Eu tenho algumas falhas, mas eu acho isso, tá, gente? Eu estou sendo bem honesto, eu já falei isso em outros vídeos, Então, assim, eu quero parabenizar a Secretaria de Segurança do Estado por esse lindo projeto que eu fiquei babando e vocês vão conhecer agora. Missionária Aparecida, conte para todo o Brasil, se apresente, por favor, quem é a senhora e tal, tudo sobre o projeto, desde quando começou, quem colocou no seu coração, começa do início ali relatando, como surgiu o projeto. E se apresente em primeiro lugar para as pessoas conhecerem a senhora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, E eu quero louvar ao Senhor nesta oportunidade, por esse encontro, por essa oportunidade de estar aqui junto com o missionário Gleison. Um pouquinho mais alto que a gente está sem microfone, para eles ouvirem. Junto com o missionário Gleison. E para mim, assim, é cumprimento das promessas que Deus tem feito para as nossas vidas, na vida da Associação Resgatando Vidas. Então o nome da associação é Resgatando Vidas. Associação Resgatando Vidas. Há 24 anos. Há 24 anos. Nós iniciamos um trabalho tímido, pequeno, outrora no extinto presídio feminino de Tocum, em Cariacica. Nós usávamos o nome de uma igreja, de um determinado ministério, era um grupo, e no decorrer do tempo o Senhor começou assim a falar conosco que era para nós alargarmos a tenda, afirmar as estacas, porque o Senhor faria coisas muito grandes, alcançaria muitos povos, E até outras unidades prisionais fora do estado do Espírito Santo, em outros estados brasileiros e fora em outros países. E a Associação Resgatando Vidas começou a crescer e nós saímos daquele âmbito de ser uma denominação religiosa. E aí a Associação Resgatando Vidas começou a trabalhar e nós adquirimos a nossa própria administração e nos tornamos essa associação registrada com CNPJ próprio, com vida própria, Sim.
E a Associação Resgatando Vidas, hoje de registro, nós já estamos aí há mais de 10 anos, estamos caminhando para 12 anos de registro, com CNPJ próprio, e ela é composta de missionários de vários segmentos diferentes, de vários ministérios diferentes. Hoje a Associação Resgatando Vidas tem missionários de vários ministérios. Né? Sim, suponhamos, tem uma pessoa, irmã, eu congrego na Igreja Batista, eu quero participar desse projeto também. Isso. Pode? Pode. Então aqui não tem acepção de pessoas nem divisão. Não. É um grupo unidos, é um corpo de Cristo. Um corpo de Cristo, isso. Bom, aí. Sim. De várias religiões. Servos de Deus. Servos de Deus. Porque nós não trabalhamos com religiosidade, com placa. Nós trabalhamos com espiritualidade. E a Associação Resgatando Vidas, ela tem assim o nosso maior trabalho, né? A nossa célula máter é dentro do sistema prisional. Hoje nós atendemos 8 unidades prisionais diretamente e indiretamente nós trabalhamos com outras, com várias. A Associação Resgatando Vidas, ela atua dentro, intramuros, né, e extramuros, porque nós fazemos um trabalho também fora do sistema com os egressos do sistema prisional. Aqueles que vão saindo de alvará, que não são daqui do estado, que são de outros estados, do interior do estado, que são de outros países, né, inclusive, que muitas vezes são presos aqui, né, por alguma situação e ficam em situação de privados de liberdade e esse indivíduo paga a sua pena, o seu processo dentro do sistema e depois para sair de alvará eles precisam de um suporte, porque muitas vezes o juiz, né, o judiciário não autoriza para eles retornar ao seu lugar de origem, sim, seus estados, seu país. Então eles precisam terminar de cumprir uma devida pena aqui, não tem para onde ir, não tem com quem ficar. Meu Deus. E essas pessoas vêm até nós, muitas vezes indicado pela própria Secretaria de Justiça do Estado, sim, né? Hoje aqui no Estado do Espírito Santo nós somos uma referência em assistência socioespiritual no sistema prisional, para a glória de Deus, né? Como você falou antes, a administração, nós louvamos a Deus pela Secretaria de Justiça do nosso Estado, pela Sejus, abrir esse espaço, né? Exatamente, e organização, entendeu? A Sejus tem um órgão, Ginter, hoje também ASRE, né, nós falamos, que organiza essa questão de assistência socioespiritual no sistema prisional. O que é necessário, né, missionária? Muito necessário. E nós estamos... A gente poderia entrar um pouco nessa área da necessidade? A senhora pode entrar nessa área do quão necessário também? Explanar só um pouquinho? Sim. Porque as pessoas que estão em situação de privados de liberdade, o indivíduo, quando ele está hoje cumprindo, né, a pena, claro que devido a algum erro cometido, devido a algumas intempéries da vida, né, hoje se encontram dentro do sistema, nessa situação de privado de liberdade, muitas vezes ali dentro a angústia, sabe, a distância, a saudade, as privações que passam, somente a presença da palavra de Deus, somente a presença do Espírito Santo que pode preencher o vazio do ser humano, sabe? Trabalhar ali preenchendo a lacuna. E essas pessoas que estão hoje nessa situação, que se encontram nessa situação ou que já passaram por essa situação, melhor do que ninguém conseguem falar e explicar assim o efeito, sabe, da nossa presença dentro do sistema, sabe, da presença daqueles que verdadeiramente não estão lá para levar doutrinas, sabe, do homem, para levar, falar também sobre placa de igreja, essas coisas, mas que estão ali para levar verdadeiramente a palavra genuína, sabe, o amor, porque o amor de Cristo ele nos constrange, né? E o amor de Cristo, ele apaga as transgressões, o perdão, sabe? Porque os que estão ali dentro, muitas vezes não querem ouvir palavras de julgamento, sabe? Já estão ali cumprindo a pena
devido ao ato que cometeu. Então precisam de ouvir ali uma palavra de perdão, uma palavra de amor, sabe? Uma palavra de esperança, para que eles cumpram essa pena e saiam dali verdadeiramente com expectativa de ressocialização, verdadeiramente, sabe? Verdadeiramente. Não revoltados, né? Não revoltados, entendeu? Com a sociedade. Isso, no regenerados. caso de entrando lá dentro, eu acredito que até deixa eles mais calmos, né? Porque a pessoa estando na situação de um encarcerado, ele se fica agressivo, ele fica nervoso, ele fica agitado. Então, quando essas pessoas entram lá dentro, né, enviados para levar uma palavra de consolo, de conforto, porque na verdade muitas pessoas podem ouvir a sua fala e dizer assim: ah, mas está defendendo o bandido. E tem muita gente sem coração que fala assim, né? Até que este, aspas, bandido seja um familiar dele. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então é muito importante eu frisar isso, porque até se uma pessoa sentir na pele, né, missionária, aí vai saber o que é a dor de uma mãe que passa, de uma esposa, de um pai, né, que vai lá dentro. Então, assim, de não julgar, o que a senhora disse, não julgar. Então a questão que eu vi é que acalma eles, nos ajuda a acalmar também, né? Sim, a Bíblia diz: lembrai-vos dos presos como se estivesses preso com eles, e dos maltratados como se fosse vós no próprio corpo. E como você está falando, hoje, muitas vezes a diferença que nós temos de alguém que está lá é que hoje nós estamos em situação de liberdade e eles em situação de privados de liberdade, porque pode acontecer com qualquer um, com a família de qualquer um, né? Claro que nós precisamos de ter preceitos e caminhar com a boa conduta, mas que Deus livre que eu saia no meu carro e acontecer de eu atropelar alguém ou alguma situação, amanhã ou depois eu posso estar lá dentro. É verdade. Né? Então, nós precisamos sim de ter um olhar de Cristo para esse público. Verdade. Nós precisamos de ter esse olhar, né, para essa sociedade privada de liberdade, para esse público que está nessa situação. Verdade. Eu vou te fazer uma pergunta agora, missionária, como mulher, como cristã, como uma pessoa que defende, digamos que eu acredito que assim como eu, a senhora esteja integrada numa causa nessa área, envolva também os direitos humanos. É direitos humanos, sim, né? Sim. Direitos que eu acredito está na LEP, né? Está na LEP, né? É um direito das pessoas enquanto humanos. Situação de privado de liberdade. Exatamente. A assistência religiosa é um direito do interno. Então, o que eu digo assim, envolve então os direitos humanos. A fala para a senhora, bandido bom é bandido morto. O que a senhora acha dessa fala? A pergunta é bem complexa, é bem simples de responder, é muito simples, mas assim, a senhora trabalhando com vidas, com o ser humano, com a imagem e semelhança de Cristo, que são os internos, que são ali, existem pessoas que a senhora vai falar também sobre alguns que já saíram, que mudaram de vida e tal, a senhora vai contar depois, mas ouvindo essa frase, assim, bandido bom é bandido morto, sabendo que algumas secretarias, né, em alguns estados, não tratam as pessoas assim, tratam até com bastante humanidade, porque a gente consegue ver, eu já vi cadeias, eu posso até dizer, as do Nordeste, por exemplo, Recife, aqueles lugares de lá, eu vejo que as cadeias são bem assim, estado mesmo de destruição. E as daqui, eu vejo que são mais organizadas. Sim, é a minha opinião. Aqui do Espírito Santo, eu acredito que eu vejo, eu já estive lá, né? Eu vi que, não estou defendendo, vocês sabem que eu não defendo, mas eu acho que ela é um pouco mais organizada, bem mais organizada. Diferente de muitas outras. E então, assim, acaba que gera um pouco maior de direito, de respeito com eles. Mas essa frase, bandido bom é bandido morto, soa como para a senhora trabalhando, ajudando a resgatar aquelas almas, aquelas vidas? Eu vou te responder à luz da Bíblia, né? Eu vou te responder à luz da palavra, né? Eu quero falar com o olhar de Cristo. Lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 34, a palavra do Senhor vai nos dizendo assim: e quando o Filho do Homem vier, né, colocará uns à sua direita, outros à esquerda, né, e ele vai dizer, dentro dessa parábola, dentro dessa fala de Cristo, ele vai dizer assim: olha, estive preso e me visitaste. Estive preso e me visitaste. Se o próprio Cristo faz referência
a esse público, quem sou eu para condenar com tais palavras? Sabe? E também a Bíblia nos traz um relato que o céu foi inaugurado por um ladrão. É mistério tremendo, não tinha pensado nisso. Porque quando Jesus ele foi crucificado, ele estava entre dois ladrões. Entre dois ladrões, é verdade. E um que estava ao lado de Cristo, mistério, ele disse para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário e ele vai ao céu, é inaugurado, ele leva com si, que acompanha ele na chegada, é um ladrão, amigo. Então, eu acredito, entendeu, na transformação, eu acredito na ressocialização, eu acredito na libertação, e eu acredito também, como lá em Levítico está escrito, a Bíblia diz que foi dada uma ordem para que fosse construído cidades de refúgio, fosse construído lugar de cidades de refúgio para aqueles que errassem com a sociedade, que fosse colocado por lá. E presídio não é senão uma cidade de refúgio, um lugar ao qual Deus deu orientação, sabedoria ao homem para que fosse preparado para que as pessoas que errassem, que infligissem a lei, fosse colocado lá para refletir, para pensar no erro, para pensar no erro, entendeu? Então, assim, eu quero te responder. Para mim, bandido bom é o bandido liberto e transformado pela palavra de Deus, tá? Porque se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar também, sabe, como mãe, uma mãe ouvir isso deve doer, né, missionário? Uma mãe que tem alguém ali naquela situação, ouvir isso, porque no caso ele está encarcerado, não importa o motivo, qual o crime que ele cometeu, mas aí na boca das pessoas assim denomina-se bandido, né? Todo mundo dirige-se claramente a Secretaria de Segurança, as pessoas, os funcionários tem uma linguagem diferente que seria o quê? Os internos, os reeducandos, né? Mas para as pessoas, numa linguagem popular, chamam bandidos, né? Então, assim, para uma mãe ouvir isso deve doer muito, né? Sabendo que, assim, porque parece, a senhora sabe, não sei se a senhora sabe, mas ela sabe, agora o Brasil todo já sabe, que eu agora sou transformado, lavado em remendo pelo sangue de Jesus, mas quando era transexual, eu tive um companheiro também quer dizer, a senhora sabe, tive um companheiro que foi presidiário, inclusive muita gente não conhece o Espírito Santo inteiro, né? Assim, o pessoal dos lugares. Ele foi presidiário, hoje em dia eu me converti a Jesus, ele foi preso 7 anos, hoje ele tem filho, tem uma família, tem uma esposa, é casado, tem uma família, tem uma empresa, abriu uma empresa. Então, para a senhora ver, como a senhora disse, existe uma saída, né, irmã? Para as mães que estão ali desesperadas achando que não tem. Esse ex-companheiro meu hoje tem mulher, tem filha, tem uma filhinha linda, tem uma empresa entendeu? Então, assim, ele já ficou preso. Então, porque, né, irmã? Por isso que a senhora criou esse projeto, que Deus te deu porque existe sim uma saída, existe pessoas que ali que... A senhora acredita também que existam ali homens de Deus ali dentro ainda? Muitos. Vocês falam um pouco sobre isso. A Bíblia mesmo fala sobre essa questão. E quando eu chego no sistema penitenciário, durante essa trajetória, a nossa caminhada, eu olho para aqueles rostos e eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor está sendo representado pela vida de alguém que está aqui dentro do sistema. Existem homens e mulheres de Deus dentro do sistema. Você vê que Deus tem uma obra grande, sim, não é? E muitos que estão sendo forjados lá dentro. Muitos que estão sendo forjados lá dentro para uma grande obra. Homens de coragem, sabe? Mulheres de coragem que Deus, assim, está trabalhando. E outra coisa, missionário Gleidson, que eu sempre costumo dizer, o Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Então, todo cidadão que hoje está no sistema penitenciário, ele precisa ser tratado, acompanhado e amado, trabalhado. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois ele vai estar de alvará, ele vai estar na rua, sabe? E ele pode ser o seu próximo vizinho, sabe? E ele pode, se ele lá dentro
não teve um tratamento digno, humano, ou se ele não teve um tratamento humano, não foi, se ele não foi alcançado, sabe? Digo também pela palavra, e também não teve uma dignidade no tratamento com a própria gestão da Secretaria de Justiça, amanhã ou depois, ele saindo de lá, se eu não fizer a minha parte, Deus que livre e guarde, eu posso ser a próxima vítima. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque todo cidadão que está no sistema, né, penitenciário, a expectativa é que leve os anos, que leve o tempo, o período da pena, amanhã ou depois ele vai estar na rua. Porque né? os assuntos deles ali, né? Se não houver outros assuntos, por exemplo, as missionárias, os missionários que entram lá dentro, o assunto deles é o quê? É droga, é tráfico, é vender, é matar, é roubar, é arma, é cocaína, é drogas, né, missionário? Então, o assunto deles, é claro que lá dentro do presídio tem algum, né? Tem algumas atividades, né? Tal. Tem sim. também, claro que a gente sabe que tem escola, né? Tem eles isso, sim. estudam. Mas assim, também, é mais um meio de ressocializar, de